Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Ana Júlia Lopes e vou entrevistar o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Internacionais, Tarcísio Dalmaso. Dalmaso tem 50 anos, é especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, além de integrar o conselho editorial da revista do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tarcísio, obrigada por ter aceitado o convite do Poder 360. Prazer é todo meu. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A guerra entre a Rússia está completando um mês e a discussão sobre as armas químicas e das armas biológicas está em alta, porque a Ucrânia e a Rússia vêm se acusando mutuamente de que uma está usando e a outra também. Então, Tarcísio, o que são essas armas químicas e o que difere elas de outros equipamentos, outros armamentos utilizados em guerras? Então, de fato, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e participar desse belíssimo órgão de comunicação que é o Poder 360. De fato, infelizmente, nós estamos com mais uma guerra de grande repercussão e completando um mês. E esse completar um mês, ele não só é simbólico, como é um ponto sempre bastante tenso em um conflito armado, porque ele não se resolveu rapidamente, né? Ele não declinou e ele parte para uma escalada. Um uso dentre as quais, né, um uso de métodos ou armas, né, ainda não usadas. Dentre essas armas, encontram-se as de destruição em massa, né? Ou algumas armas convencionais, até mesmo de grave repercussão. Sim. Dentre essas armas de destruição em massa, nós temos a nuclear, a química e a biológica / bacteriológica. Elas são utilizadas, são o que são. Por que são proibidas, né? Elas são, na realidade, proibidas por tratados, né? Sobretudo por tratados, porque, de um lado, elas têm o efeito indiscriminado. Eu não consigo separar quem é combatente de quem é civil ao lançar um gás, né? Ou um patógeno, né? Um patógeno na água, um gás no ar. Eu não sei quem será atingido. Isso é proibido pelo direito internacional dos conflitos armados. O objetivo militar, ele não envolve atingir civis, por exemplo, ou jornalistas que estão cobrindo a guerra, ou algo do gênero. Então, primeiro, ela tem um efeito indiscriminado, por isso que é proibido. E segundo, porque o efeito que ela possui é de um mal maior, né? Ela causa sofrimentos exacerbados, né? É um pouco estranho falar isso do ponto de vista filosófico, porque uma bomba também mata, também mutila, né? Mas aqui nós estamos falando com um patamar de dano, né, aos seres humanos e aos animais. É interessante falar isso também. Tanto as convenções que proíbem armas bacteriológicas e biológicas, mas sobretudo, já que nós estamos falando de armas químicas, eles também cuidam dos animais ou das coberturas vegetais também, né? Elas podem atingir a natureza como um todo, né? Então é por isso que elas são proibidas. E a Primeira Guerra, ela trouxe essa discussão, né, para a agenda internacional. E o senhor falou dessa questão dos acordos, dos tratados, como eles aconteceram, como eles vêm acontecendo até hoje, qual a história desses acordos? Bom, é importante tecermos a ideia de que as armas, tanto as biológicas como as químicas, elas praticamente advêm de conflitos muito antigos, muito antigos. Era comum, o Gengis Khan, por exemplo, né? O Gengis Khan ele utilizava a técnica, né, se é que podemos chamar assim, de jogar cadáveres infectados com peste em cidades fortificadas para conquistá-la. Era uma guerra, portanto, de cunho biológico. Envenenamento de flechas, né,
utilizar animais mortos. Então isso é tudo muito antigo. E, inclusive, conteúdo de envenenamento por agente químico é muito antigo. Quando chega, contudo, né, havia, claro, um sentimento de que o tempo foi passando, né, de que deveria ser proibido isso, mas só no século XIX nós começamos a nos preocupar em estabelecer regras gerais para o mundo inteiro, né, em meados do século XIX, de cunho humanitário. E o primeiro, curiosamente, tratado de proibição de armas foi na Rússia, né, em 1868, mas não de armas químicas e biológicas. Então aí chega a Primeira Guerra Mundial. Não havia esse tipo de tratado abrangente de proibição desse tipo de arma. Então ela foi largamente utilizada. E havia, do outro lado, toda já uma engenharia militar que utilizavam esses elementos, né? Então, uma das imagens clássicas da fotografia na Primeira Guerra Mundial, e aqui vamos fazer uma homenagem aos fotógrafos de guerra, era aquelas pessoas com aquelas máscaras, né? Compridas para se proteger de gás. O primeiro tratado significativo sobre esse assunto é de 1925, né? Ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, que é o Protocolo de Genebra. E os tratados que proíbem definitivamente, né, as armas químicas e as armas biológicas, o de armas biológicas, o principal tratado, é da década de 70. Né? E o de química depois ainda. Né? Ele é posterior a isso. Né? Já vem, salvo engano, em 97. Proibição não só do uso, mas da fabricação, da aquisição e tal. Então, o direito internacional, se pensando bem, né, ele foi muito lento em proibir esse tipo de armamento, a considerar que a história da humanidade é repleta de exemplos de uso desse tipo de arma. Né? E como tem sido a tramitação recente de agora para a ratificação desses acordos e tratados? Algum país já apresentou resistência a assinar, a parar de fabricar? Então, nós podemos considerar que já é um costume internacional geral a proibição desses tratados. São pouquíssimos os países que ainda têm resistência a isso. Tem ali aquele relacionamento Irã-Iraque, né, que há uma resistência, enfim. Se não me engano, acho que o Congo também não ratificou a convenção, mas como já é uma aceitação geral, nós podemos dizer que todo país deveria sim cumprir com essas regras. Né? Tanto é verdade que o Tribunal Penal Internacional ele considerou como crime. Aquele protocolo de 25 que eu mencionei, né, lá de Genebra, ele de proibir gás asfixiante e toxinas ou similares, hoje é um crime de guerra lá no Tribunal Penal Internacional. Então, poderíamos dizer que isso deveria ser proibido como um todo. Há uma variedade enorme de armas químicas, né? Uma variedade enorme, mas elas atingem, se me permite, né, dizer, tem algumas categorias distintas. Uma é, de fato, você ter uma arma química asfixiante, como o uso do cloro. Né? Na Síria foi, inclusive, acusado de que estavam usando o cloro, é asfixiante. Tem outro tipo que é de atingir a pele, enfim, é o vesificante, né, que causa bolhas e tal. Aí nós temos uma série de outros agentes nesse sentido. E tem os neurotóxicos, como o sarin, o VX é terrível, né? E outras variedades, né, de atingir o sangue. Então, na verdade, é um mundo de categorias de armas químicas, uma pior que a outra, que foi sendo de maneira genérica proibida, mas também, se notarmos a Convenção
de Proibição de Armas Químicas, que criou a OPAC, né, a Organização Internacional para a Proscrição de Armas Químicas, eles têm, no anexo, eles citam um monte de elementos lá, que são considerados já armas químicas. Mas se porventura há uma invenção, né, de uma nova arma química que não está lá descrita, sim, por analogia a gente também não deve usá-la. E a Casa Branca já afirmou que, caso a Rússia utilize, de fato, armas químicas nesse conflito com a Ucrânia, teria uma reação severa por parte da comunidade global. Que tipo de reação poderia ser essa e qual a punição internacional para esses países, para os países que fazem uso desse tipo de armamento? A acusação em relação à Rússia é usar a temida arma bomba de fósforo branco. Não há como não lembrar da Guerra do Vietnã, até já que os Estados Unidos, que vocês fizeram, não há como não se lembrar do Vietnã quando se fala em armas desse tipo, como napalm, né, ou o uso do fósforo branco. O uso do fósforo branco, alguns confundem essa arma com uma espécie de arma incendiária, que seria uma arma convencional, também há tratado sobre isso, enfim, mas eu particularmente a considero de fato como uma arma química. Por quê? Porque você usa um elemento químico, que é o fósforo, justamente. Esse fósforo é o fósforo branco, não é o fósforo que nós utilizamos aí na cozinha, né, para acender fogão, enfim. Esse fósforo, ele é inflamável com oxigênio. Ele tem que ser, inclusive, a forma de construção da bomba, né, é uma forma de construção muito cuidadosa, porque aquele elemento não pode ter contato com oxigênio. E enquanto ele tiver contato com oxigênio, esse conteúdo inflamável, né, ele vai ficar queimando. Então, se ele entra em você, ele vai ficar queimando eternamente até desaparecer, e aí vai penetrando no seu corpo, enfim, penetrando nas estruturas físicas, penetrando nos animais. Então, faz uma chuva, inclusive com fumaça tóxica, né, dessa bomba, e me parece que o principal elemento é o elemento químico, e não o fato de ser um elemento inflamável, né. É essa bomba, a de fósforo branco, que estão acusando a Rússia de estar utilizando ou em vias de utilizar na Ucrânia. Sim. Com que poderíamos reagir em relação a isso? Tem uma investigação já em curso no Tribunal Penal Internacional sobre eventuais crimes de guerra que seriam cometidos em território ucraniano. É por aí. É claro que seria um processo de grande oposição por parte da Rússia, né, porque é um tribunal que não condena, que vai condenar os grandes responsáveis, podendo chegar até mesmo em generais ou até no próprio Putin. Não vai ser o primeiro presidente a ser acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Nós já tivemos 2 presidentes, né, da Líbia e do Sudão, que foram acusados já pelo Tribunal Penal Internacional. Então imagina, o Putin sendo acusado por um crime de guerra. Então essa seria uma hipótese. Os estados também poderiam julgar. No Brasil tem uma lei. Nós ratificamos a Convenção de Proibição de Armas Químicas e elaboramos uma lei específica com crimes tipificados e tal. Então, se porventura essas pessoas acusadas viessem aqui no Brasil, enfim, se nós prevíssemos como uma cláusula de jurisdição universal, né, a ideia de julgar esses crimes, seja lá onde eles forem cometidos, eventualmente até poderíamos julgar essas pessoas que estivessem no nosso território, como há esse tipo de previsão em outros países. Essa seria uma segunda hipótese, julgamentos penais, né? Além disso, claro, tem uma organização internacional que cuida disso, que é a OPAC, pode ir lá verificar se isso é verdade, enfim, e, claro, haver uma intensificação de outras sanções, como as que já estão em curso, né, de caráter econômico.
E o senhor mencionou a questão da Síria na condenação, e teve outros países que já foram punidos? Nós tivemos já o uso de armas químicas em vários conflitos, né? E nós, por exemplo, no Iraque, né, existia não na Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque, o pretexto da invasão dos Estados Unidos ele foi falso. Não havia naquela época armas químicas e biológicas. Mas antes, de fato, as armas químicas foram utilizadas, né, contra o povo curdo, sobretudo. O nome do ministro, do braço direito do Saddam Hussein à época, se chamava Ali o Químico. Tão evidente que era o uso desse tipo de arma. Eu diria que hoje, depois da Convenção de Armas Químicas, que é recente, né, nós temos melhores, e depois do Estatuto de Roma, né, nós temos melhores condições de julgar todos esses crimes. O histórico precedente ele não é muito positivo, né? Então, muitos países usaram esses elementos e não foram devidamente julgados. Muitas pessoas usaram esses elementos e não foram devidamente julgados. Hoje nós estamos melhor preparados. Se pegar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ele entrou em vigor em 2002. Então é uma história muito recente, né? Em relação a tudo que já aconteceu. E o senhor, inclusive, falou dessa questão de que alguns países já fizeram uso, mas não foram julgados. Quais países têm esse histórico de uso e de fabricação de armas químicas e biológicas? Eu teria dificuldade de não enumerar uma grande potência que já não usou, né? Porque eu diria que as grandes potências, elas utilizaram armas químicas ou biológicas na sua história. Eu teria dificuldade de identificar alguém que não usou esse tipo de armamento. Por exemplo, vamos só para fazer uma digressão, o genocídio indígena nas Américas, eles lançaram mão de armas biológicas. No Brasil foi utilizado armas biológicas para dizimação de certos povos, como entregando vestuário contaminado com algum tipo de vírus que eram letais aos indígenas, né? Então, na realidade, todo o país tem lá que fazer a sua reflexão em relação ao uso de armas biológicas e armas químicas, né, na sua história mais longínqua ou mais recente. Eu teria dificuldade em apontar quem não utilizou esse tipo de armamento, infelizmente. E como eu disse, os tratados de proibição são historicamente recentes, né? E os direitos humanos e o direito internacional humanitário são conceitos diferentes entre si. E aí a minha pergunta é: o uso de armas químicas contra uma população, além de ferir o direito internacional humanitário, ele também fere os direitos humanos? Então, de fato, os direitos humanos e direito internacional humanitário são ramos distintos, né? O direito internacional humanitário ele está relacionado na garantia de proteção de certas pessoas, certos bens, a proibição de armas, como estamos falando, no contexto de um conflito armado. E os direitos humanos são proteger a dignidade humana a qualquer tempo. Então, são contextos diferentes. Direitos humanos também envolvem outras categorias, né, como direitos sociais, direitos culturais, enfim. Mas há ponto de intersecção. Então, matar, por exemplo, pode ser uma violação dos direitos humanos. Exterminar, né? Exterminar pode ser uma violação de direitos humanos ou uma violação de direito internacional humanitário, a depender do contexto. O mesmo podemos falar de violações de caráter sexual, ou tortura, né? Então, mesmo a mesma ação pode ser uma ou outra, né? Violação. Tanto é que quando há uma violação grave ao direito internacional humanitário, nós chamamos de crimes de guerra. Quando há uma violação grave aos direitos humanos, intitulamos crimes contra a humanidade, ou genocídio, né? Posso cometer um genocídio ou um crime contra a humanidade utilizando armas químicas? Em tese, sim.
né? Em tese, sim. Em tese, eu poderia fazer isso. Tanto é que a Convenção de Armas Químicas, ela proíbe de todo o seu uso, o seu desenvolvimento, ou seja, é proibido fabricar, é proibido adquirir, é proibido... Porque esse era um erro das antigas convenções, dos antigos tratados, que proibiu o uso. Proibiu o uso, os países continuavam a fabricar, a desenvolver, né? Então, a Convenção de Armas Químicas proíbe o desenvolvimento. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Se em tempo de guerra é proibido de todo o uso de armamentos, em tempo de paz ou em relação ao controle de ordem pública, né, é possível usar o elemento químico desde que tenha efeito temporário. Na guerra sequer isso pode ser utilizado. Que é o quê? O gás lacrimogêneo, a pimenta, né? O gás pimenta. Sim. Esses são proibidos em guerra e permitidos para controle da ordem pública, né? Essa é uma curiosidade estranha, né? Bastante debatida, mas os países, ao elaborarem a convenção, fizeram essa exceção. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Internacionais, Tarcísio Dalmaso. Muito obrigada pela presença. Na verdade, eu que agradeço. O debate foi bastante elucidativo, né? Adorei as perguntas e esse momento. Muito obrigado ao Poder 360 e a você. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.